Você gostaria de receber R$ 5.000 por mês sem fazer nada? Será que você precisa trabalhar muito para aumentar a sua renda? Vou te ensinar de forma simples e fácil como você pode fazer isso através dos fundos imobiliários. O interessante dos fundos imobiliários é que você consegue investir com pouco dinheiro, já criando uma alta diversificação e recebe rendimentos todos os meses já isento de imposto. E para esse vídeo eu vou dividir ele em algumas partes, sendo que a primeira eu vou explicar como funcionam os fundos imobiliários, os principais pontos relevantes associados a isso. Em seguida, eu vou falar qual que é a melhor hora para você investir em fundos imobiliários e, por fim, o quanto que você precisaria investir para receber R$ 5.000 todos os meses e, inclusive, eu vou montar uma carteira de investimentos com 5 fundos imobiliários. Se você nunca ouviu falar sobre fundos imobiliários, eu vou explicar de forma bem breve como funcionam os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é como um condomínio de investidores que estão buscando ganhar rendimentos com o mercado imobiliário. É como se você juntasse o dinheiro de várias pessoas, comprasse alguns empreendimentos imobiliários e esses aluguéis que você vai recebendo durante os meses é dividido proporcionalmente ao quanto que cada um investiu. Como exemplo, eu vou trazer o fundo imobiliário XPML11, que é o fundo com maior patrimônio líquido no momento que eu faço essa gravação, do tipo de fundo de tijolo. Veja que esse fundo ele possui vários shoppings em seu portfólio. No estado de São Paulo nós temos uma lista bem grande, então nós temos vários shoppings aqui que eu nem vou ficar lendo cada um deles, mas só para você ver que existem vários shoppings. Então no estado de São Paulo tem bastante. Depois a gente tem aqui o Rio de Janeiro, esses daqui já são shoppings bem conhecidos no Rio de Janeiro, Minas, na Bahia, que é Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Natal, Curitiba. E nós temos mais outro aqui em Porto Alegre. Então veja, esse fundo imobiliário ele possui 23 shoppings em seu portfólio. Imagine você como investidor e você deseja ter esse mesmo portfólio como investidor. E você tem que ir lá e comprar 23 shoppings. Imagine o quanto de dinheiro que não iria precisar. E com os fundos imobiliários você não precisa disso. Veja que esse fundo imobiliário ele está custando nesse momento apenas R$ 96,28 uma cota. Que através da Bolsa de Valores eu consigo ir lá e comprar uma cota e eu já começo a receber esses rendimentos. Por isso que investir em fundos imobiliários é uma forma bem inteligente, você não precisa de muito dinheiro. Imagine que você queira receber aluguéis todos os meses. Às vezes você vai olhar ali o apartamento mais barato na sua cidade é R$ 200.000, aí você não tem dinheiro para comprar, mas aqui você consegue com R$ 100 você já consegue investir em fundos imobiliários tranquilamente. Sem falar na diversificação. Se você vai lá e compra um imóvel, você está refém de um único inquilino, você pode perder esse inquilino e levar muito tempo para conseguir outro, pode ter a depreciação no seu imóvel. Aqui não, aqui você não tem nenhuma dessas burocracias e você também já está totalmente diversificado. Já nos fundos imobiliários não tem disso, você não se preocupa com isso porque tem um gestor tomando conta e por isso que você paga uma taxa de administração que já é descontado automaticamente. E além dessa tranquilidade nos fundos imobiliários, você ainda tem essa diversificação que eu mencionei aqui agora para shoppings. Mas poxa, eu não gosto de shoppings, eu acho que é um setor muito arriscado, muito volátil. Não tem problema, os fundos imobiliários existem de vários tipos, existem de lajes corporativas, que são aqueles grandes empreendimentos, onde por exemplo um banco vai lá e aluga um andar inteiro na Faria Lima. Também existe fundos imobiliários de galpões logísticos, que é bem interessante. Imagine lá uma grande empresa que quer construir um armazém situado próximo de rodovias estratégicas. Geralmente essa empresa ela não compra um galpão, por exemplo Magazine Luiza, ela não vai lá e compra um galpão, ela aluga e tem um fundo imobiliário por trás gerindo isso e você consegue ser cotista desse fundo e receber aluguel. Ou seja, indiretamente você está recebendo aluguéis de grandes empresas, Magazine Luiza, Renner, Amazon e várias outras empresas. E você já conhecia os fundos imobiliários? Comenta aí se você já investe ou se você gostaria de começar a investir em fundos imobiliários. Bem, agora que eu vi que fundos imobiliários parece ser algo interessante, vamos entender qual que é a melhor época de comprar os fundos imobiliários. Para isso, é interessante eu verificar a correlação entre os fundos imobiliários com a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Nesse gráfico, a gente observa que é nessa linha laranja a taxa Selic e nessa linha azul é o IFIX. O IFIX é uma cesta de fundos imobiliários. Então, quando a gente fala no índice IFIX, lá dentro tem vários fundos imobiliários. Então, quando o IFIX está subindo, é como se a média dos fundos imobiliários estivessem subindo. E quando ele estiver caindo, também é verdadeiro. A média dos fundos imobiliários estão caindo. E nesse gráfico a gente observa
observa que aqui o IFIX está subindo e a taxa Selic está caindo. Aqui a gente observa quando a taxa Selic ela está subindo, o IFIX ele caiu e permaneceu constante. E o inverso aqui, ó, o IFIX está subindo, a taxa Selic está caindo. Isso quer dizer que o IFIX ele possui uma correlação negativa com a taxa de juros. Então, se a taxa de juros está muito alta, o IFIX ele vai estar baixo. Ou seja, os fundos imobiliários tendem a estar barato nesse momento, que é exatamente o momento que nós estamos agora, onde a taxa de juros ela saiu de 12 e pouco e vai parar em mais de 14 é a expectativa. Isso acontece porque os investidores eles fazem cálculo. Então imagine lá um fundo imobiliário pagando 10% ao ano e você tem a taxa de juros também pagando 10%. Muitos investidores preferem tirar o seu dinheiro dos fundos imobiliários e trazer para a taxa Selic, onde ele vai ganhar de forma bem segura, o investimento mais seguro do Brasil. Para fazer sentido com que os investidores deixem o seu dinheiro nos fundos imobiliários comparado à Selic, precisa ter um prêmio, ou seja, uma rentabilidade maior. E por isso que nesses momentos de alta de taxa de juros, muitos investidores vendem os seus fundos imobiliários, o preço da cota sobe, o dividendo é o mesmo, então naturalmente aumenta o dividend yield desse fundo imobiliário. Ele começa a pagar mais em função do quanto de dinheiro que você coloca hoje, porque você consegue comprar mais cotas. Por exemplo, o fundo imobiliário custava R$100, depois ele caiu para 80. Então, com R$1.000 você consegue comprar, em vez de 10 cotas, você consegue comprar talvez 12, 13, 14. E, consequentemente, você recebe mais rendimentos. Por isso que a melhor hora para você investir em fundos imobiliários, naturalmente, é quando a taxa de juros está alta, ou seja, o mercado está pessimista. Inclusive, isso que eu mencionei agora, a gente consegue observar através do indicador P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, que está em 0,82 para o fundo XPML11. O que esse valor quer dizer? Que o fundo imobiliário ele tem um patrimônio líquido. E se você pega o valor de mercado desse fundo imobiliário hoje, ele está sendo negociado a 82% do seu valor patrimonial. É como se todo o patrimônio do fundo imobiliário, como se todos os imóveis eu vendesse eles nesse momento, eles valem 100 milhões de reais, só que eu consigo comprar ele agora por 82 milhões de reais. Então, naturalmente, quando a taxa Selic estiver muito alta, esses fundos imobiliários eles tendem a cair o preço e aí eles serão negociados com desconto, ou seja, um P sobre VP abaixo de 1. Que na prática o que acontece? Você compra os ativos como os fundos imobiliários que estão sendo negociados com desconto. Na primeira correção que você tem ali na taxa Selic, por exemplo, a taxa Selic começa a cair, esses fundos imobiliários, né, os investidores, eles vão ver lá a taxa de juros onde está em 13%, começa a render 9% ao ano e você tem lá o fundo imobiliário rendendo 14, 15% ao ano, eles começam a comprar esses fundos imobiliários. E se muitos investidores fazem isso, o preço da cota sobe bastante, às vezes sobe 10, 20, 30%. Por isso que é melhor você comprar antes, você já estar posicionado. O prêmio que você tem hoje relacionado à taxa de Selic é muito baixo, você vai estar ganhando ali próximo da taxa Selic ou equivalente. No entanto, quando isso acontecer, quando o mercado dá uma estabilizada e esse pessimismo passar, você acaba conseguindo ter travado um ganho muito bom, um dividend yield de 12, 14, 15% relacionado ao quanto que você pagou. Diferentemente de você investir num pós-fixado, onde fica oscilando com a taxa de juros. Se ela cai, você acaba ganhando menos. E você, o que prefere fazer com o seu dinheiro no momento desse onde a renda fixa, a taxa Selic está muito alta? Prefere deixar ali na renda fixa, ganhar um dinheiro tranquilo ou trazer para fundos imobiliários e algum outro ativo de renda variável? Agora que eu descobri a melhor hora de investir em fundos imobiliários, vamos descobrir então quanto você precisa investir para receber R$5.000 por mês. Para isso, eu vou continuar utilizando o XPML11 e a gente observa que o último dividendo que ele pagou foi de 0,92 centavos por cota. A conta ela é bem simples, eu posso pegar aqui o valor que eu quero receber, por exemplo, 5.000, como eu estou exemplificando aqui, e eu divido por quanto que o fundo imobiliário está pagando. Então ele está pagando 0,92. Isso eu encontro o número de cotas que eu preciso ter para esse fundo imobiliário, ou seja, eu preciso ter 5.434 cotas, que aí eu multiplico pelo preço atual da cota, que é 96
528 e encontro o valor de R$ 523 mil. Ou seja, você precisaria investir nesse fundo imobiliário R$ 523 mil para receber R$ 5 mil por mês, considerando que ele continuará pagando de forma constante esse rendimento de 0,92. Vale destacar que o preço da cota nesse momento é R$ 96,28. Por que eu estou comentando isso? Que às vezes pode pensar, poxa, eu preciso ter então R$ 523 mil para receber 5 mil isento. Só que eu não tenho esse dinheiro e não consigo começar. Não é bem assim. Você já consegue a partir de 96 e pouco, né? Coisa de R$ 100 você já consegue começar a investir. Pensa lá em grandes empreendedores no mercado imobiliário, onde uma pessoa que tem lá 100, 200, 300 imóveis alugados e recebe rendimentos, né? Recebe aluguéis todos os meses. Certamente essa pessoa não começou com 100 imóveis. Ela começou comprando um, depois mais um, dois, três, quando viu já estava com 5, 10, 20, 30 imóveis. Ela começou aos poucos. Então essa é a dinâmica interessante dos fundos imobiliários. Você começa com poucos, quando você observar, você já está recebendo R$ 100 por mês, depois 500, 1.000 e assim vai aumentando aos poucos. Fiz essa simulação com o XPML11, mas vamos ver com outros fundos imobiliários. Então eu peguei aqui o XPML11, que é o maior em patrimônio de fundo de tijolo. Depois a gente tem aqui ó, o HGLG11, KNRI11, BTLG11 e em seguida o VISC11. Eu trouxe esses 5 fundos imobiliários para o Excel, já peguei o último rendimento que cada um deles pagou e inclusive o preço de cada cota. E agora eu vou repetir aquele cálculo que eu fiz. Então eu quero receber 5 mil e eu estou recebendo essa quantia aqui de cada fundo imobiliário. Ou seja, eu preciso ter esse número de cotas aqui. Para descobrir o valor investido, então eu pego o número de cotas e multiplico pelo preço de cada uma das cotas, que aqui eu tenho o valor que eu precisaria investir. Veja que o XPML11 é aquele que você menos precisa, que é 523 mil. Já o HGLG11 é o que você mais precisaria, 672 mil. Se você tivesse uma carteira diversificada entre esses fundos imobiliários, eu posso calcular a média aqui para você saber mais ou menos o quanto que você precisaria ter investido. Precisaria de aproximadamente R$ 591 mil. Espero ter te ajudado nesse vídeo, um grande abraço e até logo.